Então, assim, quando tem um dia que a gente está mal, tem um dia a gente se coloca assim, sou forte, sou forte, sou forte. Aí chega aquele dia que você levanta, né? Porque eu falo muito isso para todas as pessoas que estão em minha volta. Falo assim, hoje tá difícil, mas amanhã é um novo dia, amanhã é um novo recomeço, amanhã você vai escrever uma nova história. Mas tem dias que você levanta e você já não vê aquele sol brilhando. Você já vê um tempo nublado. Sim. Então, tudo aquilo que você olha já não tem mais o mesmo brilho. Quando eu tô assim, eu falo, eu preciso ir na presença do Pai. Eu preciso me encontrar com o Espírito Santo. Sei que ele está em mim, ele habita em mim, mas eu preciso de um relacionamento com ele. Fala, crente. Hoje estamos aqui novamente, pela primeira vez, na verdade, para conversar sobre um assunto que faz parte da sua vida, da sua história, da sua trajetória, da nossa história, que é sobre processo, sobre vida cristã e sobre como nós passamos por esse momento ou por esses momentos, certo? Está comigo aqui agora a nossa irmã Samila Eduardo e a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se você está bem. Sim, estou bem. Isso é importante, certo? E aí, para a gente iniciar também, eu gostaria de saber quem é você. Se apresente para a gente ter um início. Eu sou a Samela, como diz o Eric, né? A Samela Eduardo. Sou esposa do João Neto, tenho duas filhas, a Rafaela e a Isabela. Moro aqui no Alto Boa Vista. Enfim. Enfim, uma boa introdução para uma grande história. Nós somos crentes e nós congregamos na Igreja de Deus no Brasil e por isso o nome do podcast é IDB Pod. Então, nós podemos orar também. Eu quero convidar você a fazer uma breve oração conosco aqui, no lugar que você está, seja na sua casa, trabalho ou até na igreja. Mas se você estiver assistindo esse vídeo na igreja, preste atenção na pregação, rapaz. Tá bom? Então vamos orar, irmã Sandra. Deus, nós estamos aqui, Senhor, em primeira instância, para glorificar o Seu nome. Em segunda instância, para fazer a Sua vontade, Senhor. Para que esse momento seja de glorificação para nós aqui e para as pessoas que estão nos assistindo. Deus, nós não estamos aqui para buscar fama, mas para glorificar e render graças ao Senhor. Que não sejam palavras vazias, porque a Tua Escritura diz que as palavras do Senhor não voltam vazias. Então nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Sua vontade. Amém? Amém. Amém. Então, irmã Samuel, você disse que é isso, mas nós sabemos que não é só isso. Todo mundo tem uma história para contar. Eu queria que você contasse a sua, da sua maneira, entendendo o que Deus fez na sua vida. É como se diz, tantos milagres, tantas coisas que o Senhor tem feito, que na minha vida a palavra maior significa gratidão por tudo que Ele tem feito. Eu conheci, né, o Senhor ainda na adolescência. Minha tia, ela, lá da nossa família, a primeira que aceitou Jesus foi ela. E ela começou a levar a gente para a escola bíblica. E ali eu já comecei a conhecer a Jesus. Os meus pais não eram cristãos. E aquela palavra, ela entrou em mim. Eu aceitei Jesus na adolescência, mas eu não tive firmeza por conta dos meus pais não ser. E ali eu afastei da igreja e continuei a vida. E aos 14 anos eu comecei a namorar, que é o meu esposo hoje, né? Nós começamos a namorar e um irmão começou a discipular o neto. A discipular não, a evangelizar o neto. E ele foi gostando de ouvir aquela palavra e o evangelho chegou até ele e ele me convidou aí na igreja. De primeiro eu já falei assim, nem porque eu já conhecia, né? Falei assim, não, eu não vou. Eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar tímida, não, eu não vou. E ele foi, você vai sim. E pegou na minha mão e vamos, e já me colocou no carro e vamos, e nós paramos lá na casa. Aí eu lembro que o culto no lar. E foi um culto maravilhoso, mas não teve o apelo, né? Sim. Aí no encerramento o neto falou assim, mas hoje não vai ter apelo? Aí o Júlio viu um susto e ele aceitou Jesus naquele momento. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ele aceitou Jesus, os irmãos fizeram o apelo para mim também, eu tive uma certa resistência, mas ali eles me ajudaram, oraram comigo, eu me emocionei. E ali começou a nova história.
Ali começou uma nova história na minha vida, né? Ali o Senhor me resgatou da onde eu estava, porque onde eu estava não estava num lugar bom. Eu estava passando por momentos de depressão, muito depressiva, deprimida. Eu era uma adolescente, né? Eu tinha, nessa idade, eu comecei a namorar com ele com 14, com 15 anos. Eu aceitei Jesus novamente, né? Reconciliei. E ali começou a promessas na minha vida. O Senhor já começou a fazer promessas na minha, promessas na vida do neto. E Deus tirou da onde eu estava, começou a fazer mudanças de maneiras assim extraordinárias, que incalculável. Às vezes eu fico olhando assim, como que o Senhor fez isso na minha vida? Da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou? As promessas que Ele fazia para mim, eu olhava e falava assim, não, isso não é para mim. Porque eu sabia onde eu estava, mas eu não compreendia o que o Senhor tinha para mim. Aí começou promessas, e muito rápido o processo começou a acontecer na nossa vida. Aí com 16 anos, Deus começou a fazer promessas na vida do meu sogro e do meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Nós éramos namorados, nós queríamos casar, mas uma situação financeira crítica, muito crítica. Aí, é de lei, quase, né? E a gente tinha aquele desejo de casar, e o Senhor começou a falar com a gente. Deus usava pessoas, falou assim, eu te vejo de noiva, eu te vejo casando. E Deus começou a fazer promessas na vida do meu sogro. E falou para ele, falou assim, olha, eu vou mudar a sua vida como muda uma página de um livro. E fez essa promessa na vida do meu sogro, com a família reunida, e me juntou ali também. Eu não era casada, mas já estava ali juntamente com eles, inserida ali. Né? Aí, menino, com um ano mais ou menos, Deus já fez uma transformação na vida do meu sogro. Eles já mudaram de cidade. Com 5 meses que eu estava lá, eu mais ou menos já casou e já entrou ali para dentro. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala anterior foi o fato de você tocar no assunto de não ser suficiente, de não se achar boa o suficiente para receber uma grande promessa do Senhor. E a dúvida que eu tenho acerca disso, e talvez seja a dúvida das pessoas que estão nos assistindo, é se isso tem a ver com a grandiosidade do Senhor em relação à nossa pequenez, ou se isso tem a ver com o contexto social que nós estamos inseridos, ou que a senhora estava inserida no momento em que a senhora recebeu essas grandes promessas, né, para você e para a família do seu esposo, no caso. Na realidade, eu vejo assim, né, que dos dois lados, porque eu vivia numa vida de pecado. Vivia tudo que quase tudo que o mundo oferecia, tudo que o mundo oferecia eu tinha em minhas mãos. Muitas das coisas eu neguei, mas eu participei de muitas coisas que não era assim, eu não me achava digna de ter um Deus tão poderoso. Eu não me achava, falava assim, não, eu não sou merecedora, porque se eu vivo numa vida de pecado, se eu vivi numa vida de idolatria, se eu vivi numa vida de bebidas, de festas, de tudo aquilo que o mundo me oferecia, como que um Deus tão grande, tão poderoso, que criou tudo, ia sentir algo por mim? Olhar para você, olhar para mim, isso, me enxergar. Então, muitas das vezes eu até duvidava, mas eu vejo que aquilo era já uma estratégia de Deus, como ele falava assim, ele falava muito comigo, muito bonito comigo, minha filha amada, eu tenho promessas, eu vou te tirar daqui, vou fazer uma grandiosas coisas, eu vou te tirar daí, vou colocar em cima do altar. Então eu pensava assim, como um dia eu vou estar em cima de um altar? Jamais passava isso na minha mente. Então, é onde eu vejo que o que os nossos olhos não vê. Por isso que a fé, né, ela é assim, né? É acreditar naquilo que você não vê. Na realidade, no início eu não acreditava. Literalmente não acreditar, é o Senhor acreditar por nós, né? Isso. Ele me olhou, me amou. E eu olhei, mas havia uma barreira na minha visão que eu só via até um certo nível. Mas ele me olhou por completo. Eu acho isso extraordinário, porque ele me amou de verdade. Aí às vezes a gente pensa assim, mas você é diferente de todo mundo, você é melhor? Não, porque esse amor não é só para mim. Esse amor, ele é para todos. Aquele que se achega até a ele, que dá oportunidade, que abre o seu coração, que só de você se aproximar até ele já começa a te abençoar, mudar a sua história, colocar pessoas que te ajudam no caminho.
pessoas para te ajudar com uma palavra, para te ajudar com um abraço, para te ajudar, às vezes até com um presente. Então, aí você vai vendo e vai percebendo o cuidado que ele tem com a gente. Então, no início, eu tive muito eu me questionava muito. Falava assim, não, eu tinha dificuldades até em orar. Falava, como que eu vou falar com um Deus tão poderoso? Como que eu vou me abrir a um Deus tão poderoso? Eu me achava o menor de tudo, né? Como se diz, me sentia como um lixo. E saber que eu sou uma princesa, né? Que as promessas que ele tem para nós, que nós somos príncipes e princesas, né? Isso é interessante porque daí começa a fazer sentido textos bíblicos, né? Lógico que hoje nós estamos conversando com uma pessoa que já viveu grande parte dessas promessas, que grandes parte delas já se realizaram. Você hoje prega, você hoje aconselha, você auxilia pessoas. Mas durante o processo, o interessante é difícil questionar alguém que não enxerga para além daquele momento, né? Essa ótica ela é ofuscada pela situação e a pessoa não enxerga, normal. Mas existe a passagem bíblica que diz: eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, pensamento de paz, não de guerra, né? Isso. Outra passagem bíblica que faz bastante sentido é que, olha, é muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dessas coisas. Certo? Isso é interessante, isso é um bom ponto. Você tocou no termo também que nós cristãos usamos bastante para viver a nossa vida, que é sobre a fé, de uma forma geral, né? Tem até aquela famosa frase que uns fede mais e outros fede menos. Mas o quanto isso foi crescendo na sua vida? O quanto que você entendeu que era necessária fé no início da sua caminhada e você acreditava que talvez tinha muita? E o quanto você entende hoje sobre a questão de fé para ter atravessado esses processos, por exemplo? No início, como eu falei, né, eu tive uma certa dificuldade de aceitação de Cristo na minha vida. E no caminhar que ele foi fazendo as promessas e que foi se cumprindo muito rápido, essas experiências fez com que a fé começasse a ser exercida, né? Uma das que, assim, mais marcou na minha vida, nossa, tantas que, assim, uma delas, né? Que quando eu mais o Neto namorava, ainda no início, porque ali foi bem no inicinho, em questão sobre o mover de Deus e sobre o que ele poderia fazer. Deus falou com a gente que nós íamos casar, que o casamento era da vontade dele e que não ia faltar nada. Então, assim, eu toda a vida muito uma pessoa mais tímida e sem muita coragem de falar e pedir. E o Senhor falou, e ele falou assim, ó, e mais, eu vou prover tudo. Eu vou abençoar vocês com tudo. Então, de uma certa forma, eu comecei a acreditar, se o Senhor falou que ia abençoar, então vou me tranquilizar. Mas não sonhava com muita coisa. Não ficava assim, porque eu sabia no nível de vida que eu tava, sem muita coisa, sem muita perspectiva, né? Então, se eu casasse de noiva ou não, se eu ganhasse o vestido, é excelente, porque até desenhar um eu havia desenhado, porque o qual eu queria. Mas se não tivesse também, e o Senhor proveu tudo. Deus levantou pessoas, assim, falou assim, Samela, eu vou fazer o seu chá de panela, Samela, eu vou te abençoar com um vestido de noiva. Aí levantou uma amiga e falou assim, não, eu vou organizar a decoração da sua igreja. Então, até as músicas do meu casamento eu nem sabia qual era. Então, as pessoas se reuniram e fizeram o meu casamento. Então, pessoas que eu nem tinha muita intimidade e resolveu me ajudar. Então, eu vejo que isso é uma obra de Deus. Amém. É muito mais além do que aquilo que eu posso imaginar, né? Então, essas coisas foram acontecendo no decorrer da minha vida, assim. Então, eu fui com essas experiências de que Deus, ele fala e ele faz, eu passei a ter fé. Então, hoje a fé, às vezes, vem as dificuldades, vem os problemas, mas a minha certeza no Deus Todo-Poderoso é tão grande que às vezes eu olho, eu choro, claro, sou ser humano, né? Eu choro, eu me derramo na presença dele, mas há uma paz em meu coração, sabendo assim, não sei como, mas ele vai prover. Não sei como ele vai agir, porque ele faz de verdade. Então, assim, se eu fosse contar aqui, eu passaria horas contando de tantos milagres que ele realizou em minha vida. Nós passaremos horas ouvindo, né? É interessante você falar dessa forma, assim, com enorme respeito. Nós temos uma diferença de idade, né? Então a senhora passou por muito mais coisas, viveu muito mais experiências do que eu, particularmente falando.
E, assim, para corroborar com o que a senhora disse, eu não tinha a menor perspectiva de sair de Alto Boa Vista para fazer uma faculdade, para viver em outro local. E eu lembro do Senhor falar comigo por meio de pessoas também, falar assim: vou eu te tirar daqui e vou te levar para uma cidade grande e te colocar entre os grandes daquela cidade. E a gente, lógico que dá glória a Deus no momento, você até vislumbra alguma coisa, mas dificilmente você enxerga além da neblina, né? E no meu caso também, eu vivi essa experiência, o Senhor cumpriu com a sua palavra. O senhor me levou para uma cidade grande e quando eu cheguei na cidade grande parecia assim, gente da roça mesmo. Eu olhava para os prédios grandes, olhava para as coisas e falava assim, cara, eu tô aqui, eu tô vivendo esse momento e lembrava das promessas do Senhor e tive com pessoas importantes, né, dessa cidade, da cúpula da nossa denominação, né, da Igreja de Deus no Brasil. Então, assim, eu vejo que o Senhor cumpre, são experiências diferentes, mas que o Senhor cumpre, certo? Então nós temos essa parte da questão da fé. E agora você tocou também num outro assunto, né, num outro termo, que faz muita parte da nossa vida, que é o sofrer, que é a dor do processo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. No seu caso, você citou que aconteceu de forma rápida, né? Ele falava e acontecia, né? Falou e acontecia a questão do seu casamento. Ele também proporcionou todas as coisas. Mas e aquela promessa que demora? Qual que é o conselho que você dá para mim, para nós que estamos aqui? Aquela que Deus promete e você pergunta por que ainda não aconteceu? Aquela promessa que você olha assim e fala, Senhor, eu acreditei e por que não aconteceu? Qual que é o conselho da conselheira Samila Eduardo para nós, né, nesse Ai, dia ai. de hoje? Essa é uma pergunta assim muito difícil às vezes da pessoa compreender, mesmo se eu disser aqui, a pessoa vai falar assim: "Ah, mas eu já esperei tanto, não, né? Tô quase Já estou, desistindo. muitos já fazem, não, eu já desisti, né? A Mas esperança é a última que a morre. Aí última ele que morre, olha lá na porta, a esperança tá passando assim, com a língua do lado de fora. né? Então, eu acredito que você crê no Senhor, se ele te fala, se você tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida, você tem que crer nela, independentemente do que está acontecendo em sua volta. Por mais que seja difícil, nós estamos passando por um processo, né? Sim. Ó, vou contar uma aqui que é a questão da enfermidade. Eu passei muito tempo, eu acho que eu passei uns 3 anos com enfermidade no estômago. Eu dei refluxo, eu dei gastrite, eu dei vários problemas no estômago e eu passei por aquilo ali. O senhor falando que ia me curar. Moço, mas não foi como foi meu casamento, que foi de um mês para o outro eu estava casada. Não foi como foi assim, de Deus usar a profeta e falar assim: ó, estou colocando um filho no teu ventre e no outro mês eu estar grávida. Então, foi um processo doloroso. 3 anos, no caso. Foi mais ou menos uns 3 anos de sofrimento. Eu passei ano dormindo numa cadeira, porque eu não podia deitar. Então, aí vinha muitas coisas na minha cabeça assim. Essa cura ela vai ser realizada como? O Senhor vai enviar uma pessoa para me curar? O Senhor vai me curar eu aqui em casa, aqui ajoelhada orando? Ou eu vou passar pelas mãos dos médicos? E eu comecei a orar e colocar aquilo na presença do Senhor, mas aquilo me gerava muita dor e muitas perguntas. E nesse processo todo, uma amiga comentou sobre um médico. E eu fui lá nesse médico e ele me examinou, fez todos os exames e tudo. E ele falou assim: não, o seu problema é cirurgia e tal. Aí as outras pessoas foram em outros médicos: não, isso aí é depressão, é coisa da sua cabeça. Eu falei assim: gente, eu tô sofrendo tanto, como que isso é uma depressão? Aí eu falei assim: não é possível que isso é uma coisa da minha cabeça. E comecei a tomar vários remédios, de tarja preta, porque no dizer dele era. E eu comecei a orar, eu falei assim: Senhor, se isso for um problema espiritual, ou se eu tiver com problema mesmo de depressão, eu Começou quero que o Senhor aquela me cura. investigação que E todo crente comecei, faz, né? Uhum. Aí eu comecei a falar, e eu falei assim: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E eu falei assim: não, eu vou arrumar e vou fazer a cirurgia. Amém. Aí eu fui, fiz a cirurgia e fiquei, assim, ainda por um tempo, a recuperação foi bem difícil, porque além da cirurgia eu dei um Covid bem ali pertinho. Então eu ainda me debilitei mais do que eu já tava, né? Custei melhorar. Aí o Senhor envia mais um anjo lá em casa, envia mais um profeta lá em casa e fala comigo, né? Que ele tava
colocando as mãos ali, que aquele processo já havia acabado e que ele estava me curando de vez, né? Amém. Então foi um processo demorado, mas que chegou um fim, entendeu? Às vezes nós olhamos e falamos assim, cara, não dá mais. Eu tinha dia que eu falava assim, eu vou morrer, não tem como. Eu falei assim, vem tantas coisas na mente da gente, então pra mim, uma das fases mais difíceis que teve, o questionamento disso aí, em questão ao tempo, foi essa fase da minha vida, né? Questão da enfermidade. Né? Isso. Acho que uma das que mais dói na gente é a questão da enfermidade, né? A espera de uma cura, de um milagre, né? Sim. Talvez a parte não mais complicada, não sei se esse é o termo correto, mas uma parte complicada em servir ao Senhor, em servir ao Deus vivo, é confiar ao ponto de descansar nele. Descansar no Senhor, do tipo assim, entregar literalmente a situação, não ser leviano, igual a senhora não foi, a questão de tratamento com o médico e tal, mas confiar que ele tem o melhor caminho, confiar que ele tem o melhor trajeto dentro do processo, Isso. certo? Então isso talvez seja a parte mais difícil que nós seres humanos temos dificuldade, que é acreditar que ele está cuidando, que ele está trabalhando. Por mais que os nossos olhos não vejam, né? Que os nossos Isso. ouvidos não estão ouvindo e muitas vezes nem o nosso coração está acreditando. Mas a gente faz o quê? A gente briga com o coração, briga com os olhos e briga com os ouvidos e fala, pode enxergar. Às vezes é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Isso. Mas a tempestade está vindo. Isso é importante, isso é interessante, uma boa resposta. Então você que está aí na sua casa, tá? Onde você estiver, tem 5, 10 anos, eu espero que não tenha tudo isso para uma promessa se cumprir. Mas que você entenda que vai acontecer. Isso daqui não é chavão, tá, irmãos? Ou não é chavão de quem prega, de quem explica alguma coisa. Vai acontecer. Então, certo como o sol tem brilhado muito quente aqui em Alto Boa Vista, vai acontecer. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. A forma nós não sabemos, o como, né? Do Pablo Marçal a gente também não sabe, e nem quando, mas vai acontecer. Então nós vemos então, Samla, que você passou por grandes provações, mas foi aprovado e o Senhor trabalhou no seu coração. Quebrantou a sua alma, né? Fortaleceu as musculaturas da sua alma. E nós vemos também que você tem uma família estruturada muito por aquilo que Deus te prometeu e por aquilo que Ele já cumpriu na sua vida. E agora nós vamos partir para um outro momento, já de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que entende os processos, mas que mesmo assim chora quando a dor vem. Então, o fato de chorar não é o problema, o fato de doer também não é o problema. Mas como que você lida, por exemplo, quando a dificuldade aparece à sua porta? Você intensifica suas orações ou a sua oração é a mesma? Ou o fato de confiar tanto faz com que você descanse o seu coração? Eu sou uma pessoa de muita confiança. Amém. Eu não sou muito de reclamar, de murmurar, de ficar falando aquilo ali, remoendo aquilo ali. Eu aprendi ao longo desses anos, claro, né? De muitos altos e baixos na minha vida, que a confiança é você acreditar mesmo sem você ver. É você ter a certeza daquilo que vai acontecer. É você entender de que hoje é bem diferente do início, quando eu falei aqui como eu achava que Deus era. Hoje eu tenho Ele como meu amigo. Então, essa amizade que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo, que eu me relaciono com Ele todos os dias, Ele me traz uma paz muito grande. Então, assim, quando tem um dia que a gente está mal, tem um dia a gente se coloca assim, sou forte, sou forte, sou forte. Aí chega aquele dia que você levanta, né? Porque eu falo muito isso para todas as pessoas que estão em minha volta. Falo assim, hoje tá difícil, mas amanhã é um novo dia, amanhã é um novo recomeço, amanhã você vai escrever uma nova história. Mas tem dias que você levanta e você já não vê aquele sol brilhando. Você já vê um tempo nublado. Sim. Então, tudo aquilo que você olha já não tem mais o mesmo brilho. Quando eu tô assim, eu falo, eu preciso ir na presença do Pai. Eu preciso me encontrar com o Espírito Santo. Sei que Ele está em mim, Ele habita em mim. Mas eu preciso de um relacionamento com Ele. É neste momento que eu tiro o meu momentinho ali com Ele. E eu tenho muita dificuldade em me abrir. Nem com Deus eu consigo me abrir. Então, eu não consigo falar aquilo que eu estou passando, ou necessitando, ou
pedir ajuda e eu só falo assim, Espírito Santo, me ajuda. Traduz O Senhor aí. conhece o meu coração, traduz aí pra Deus o que eu tô precisando. E eu choro, choro. E ali assim, eu fico pensando como é o amor de Deus. Porque nessas horas eu sinto Ele tão perto. O Espírito Santo é como se Ele chegasse e me abraçasse. É como se eu sentisse que Ele estivesse ali tão pertinho de mim, assim, que passa tudo aquilo que eu tô sentindo. Então eu tenho essa necessidade de ter esse relacionamento com Ele, esse momento com Ele. E aquilo ali tudo passa e eu saio dali como se nada tivesse acontecido, né? O mundo tá tudo caindo em minha volta, mas estou ali firme e renovada porque o Espírito Santo veio e tirou tudo aquilo que eu nem consegui dizer para ele, né? O que na realidade eu estava sentindo, né? Mas eu me senti abraçada, me senti amada, me senti protegida. Com gemidos inexprimíveis, né? Ele fala com o Senhor acerca de nós, acerca das nossas petições. Eu me lembrei de uma passagem que talvez exemplifique isso daí, Jó, com todo o seu sofrimento, né? Ali chega a dar um cansaço quando a gente lê que tudo o que acontece na vida dele dá ruim, os seus processos financeiros caem, a sua vida familiar desaba, a sociedade que o respeitava, os mais velhos que tomavam conselho começam a cuspir para ele, os mais novos não o respeitavam. Então ele perde o seu status social, a sua questão familiar, ele perde quase tudo, né? Ele fica ainda com a sua esposa e alguns servos e um pouco ainda de dinheiro. Mas o que que acontece? Em algum momento ele tem esse lapso, ele tem esse romper do lacre do acreditar. Em algum momento ele vai e fala assim, tá, tudo bem, meus amigos estão me acusando, a sociedade não reconhece, nada tá certo. Aí ele vira e fala assim, eu sei em quem eu tenho crido. Isso. E por fim ele se levantará. Nós estamos falando de um cara que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele tá falando que tá coçando lá as chagas, assim. Então isso é interessante, né? Isso nos faz crer em sempre um novo amanhã, em um novo recomeço, em que o Senhor vai nos fazer mais forte, vai nos fazer mais, como eu ouvi hoje do seu esposo, né? Vai nos fazer mais cascudo, mais alguma coisa nesse sentido, para que a gente continue a nossa caminhada, né? Então isso é emocionante, é acreditar em Deus, é viver coisas grandiosas. E por falar em coisas grandiosas, eu quero saber como foi que a senhora veio parar em Alto Boa Vista, né? Porque talvez lá no começo a gente não tenha tocado tanto nesse assunto, mas você não é natural daqui de nossa região, né? Aliás, quase ninguém é, nossa cidade é muito nova. Mas como foi sair de onde a senhora saiu? Mais um cumprimento de uma promessa do Senhor. E colocar a senhora aqui hoje em Alto Boa Vista, Mato Grosso. Como eu citei no início um pouco da história de que Deus, né, iria tirar a gente dali, daquela cidade, tirar eles dali, levar para outra, e lá eles seriam abençoados. Ali eles fizeram, né, montaram uma estrutura, tiveram uma empresa. Tiveram não, ainda tem, né? Essa empresa tá lá. E ali fizemos uma igreja, e ali tem o culto de ação de graça. Então ali, eu nunca imaginava que eu iria sair dali, né? Então já tem 21 anos dessa empresa ali, dessa igreja ali. E a gente era um dos que ajudava, meu sogro é o pastor, e a gente que dirigia a igreja, né? Que ajudava na direção da igreja, que trabalhava com os jovens, com as mulheres, os homens. Então ali. E um certo dia, uma amiga que hoje descansa no Senhor, ela, em um dos últimos eventos que eu fiz ali, que foi a campanha das cores, já até passou agora, A não me festa das recordo. cores, né? Isso. Uhum. Das estações, na realidade. Sim. A festa das estações que foi feito ali, e eu fiquei com a das estações que foi feito lá na nossa igreja. E era o nosso convidado a ministrar a palavra era essa missionária amiga. E Deus ali mostrou para ela viu nós saindo dali. E ela não teve coragem de falar pra gente. Ela falou assim, será que isso é da minha cabeça? Ou ela não teve coragem, ela deixou. Aí dias depois, ela entrou em contato e falou que o Senhor tinha falado com ela, né? Que ela tinha visto a gente saindo dali. E nós já estávamos organizando para isso. Nós já estava organizando para sair dali. E a gente saiu, viemos aqui para a fazenda.
e começamos a falar com o Senhor: Senhor, para onde o Senhor deseja nos levar? E quando nós estávamos retornando, até estava passando aqui pelo alto, porque ia começar as aulas, as meninas tinham que voltar a estudar, e resolvemos passar em Querência na casa de uma amiga de infância. E lá o Senhor já, tipo assim, eu vi que foi Deus mesmo, né? Que falou assim: nossa, eu gostei desse lugar, vamos vir pra cá. E o Senhor tinha até usado ela, ó, pra você ver como que Deus usou ela de uma maneira extraordinária. Ela falou assim: Samara, vocês vão pra um lugar, vocês vão ficar lá um tempo. E depois desse tempo, vocês vão pra outro lugar lá, eu vou firmar os pés de vocês. Tá, e ela falou e passou da minha cabeça. E nós viemos pra Querência, ficamos ali. Nós fomos embora, organizamos tudo e comecei a orar e a falar com Deus. E Deus confirmou que era assim, era que nós poderíamos vir. E nós viemos e ficamos ali 6 meses. Aí no dia primeiro de 2024, nós fomos assaltados. Nós fomos para a igreja passar o ano novo, isso. E quando nós voltamos, a igreja estava arrombada. E eu acredito que o ladrão ainda estava lá dentro, porque quando nós entramos, porque o portão abria e a gente entrava, né? Aí a gente entrou, eu escutei o barulho lá dentro. Eu escutei o barulho da calha. Aí eu já achei estranho. Quando eu abri a porta, meu Deus, estava tudo arrombado. Aí a gente já começou a ter um certo temor e o neto tinha que vir pra cá, porque ele tinha que organizar algumas coisas. E eu falei assim: eu não vou ficar aqui, eu vou com você. Aí as meninas também começou a ter uma certa, tipo assim, não queria ficar mais lá, né? Certo medo mesmo. Certo medo por tantos assaltos que estava tendo na vizinhança e ali ao nosso redor, e a gente ter passado por aquilo, e por ter entrado pelo quarto das meninas. Aí ele, não, então vamos organizar e vamos então. Aí ele pegou e já mandou mensagem para um amigo, isso tudo dentro de uma semana. Ele mandou uma mensagem para um amigo e falou assim: será que aí no alto tem casa para alugar? Ele falou assim: tem, eu vou ajeitar uma pra você. Passou poucas horas, ele ligou e falou assim: eu já tô com a casa ajeitada pra você, pode arrumar seus trem e vir. Aí nós viemos aqui, olhamos a casa, fechamos a casa e voltamos, arrumamos tudo, a mudança. Com uma semana nós já estávamos aqui. Aí eu não contei pra minha mãe. Aí a minha mãe me ligou e falou assim: arrumando pra mudar e nem pra me contar. Eu falei assim: eu não queria preocupar ela, né? Claro. Aí ela pegou e falou assim: Samela, Deus se cumpriu mais uma promessa. Naquele dia que Deus falou com vocês, naquele culto, Deus falou comigo também, porque eu queria ir atrás de vocês, que eu queria ir também. E Deus falou comigo usando essa irmã, falando assim que não vai. Eles vão ficar 6 meses lá. Com 6 meses eles vão sair de lá e vão para outro lugar. Lá é só um processo que eles vão passar. Então, assim, esses 6 meses que nós vivemos em Querência foi meses assim de transformador em nossa vida. Mexeu muito com a gente e muitas coisas que a gente não prestava atenção, muitas coisas que a gente não observava em nós que precisávamos de mudança, nós buscamos uma certa mudança. Bem. E até assim, de denominação que a gente estava, o Senhor mudou a gente, Ele mudou a gente. Pegou do avesso e colocou. Isso, ele mudou nós de ambiente, mudou a convivência com pessoas, tudo aquilo que a gente vivenciava mudou e foi muito rápido. Aí esse processo que a gente passou ali, e a gente chegou até aqui, foi algo assim extraordinário. Do que Deus fez na nossa vida em apenas um ano, né? Em um ano e uns 2, 3 meses só que a gente saiu dali que a gente estava. E nos colocou ali em Querência, a gente aprendeu muita coisa. E de lá nos trouxe aqui para o Alto Boa Vista, porque ele tinha algo. Claro, mas assim, se a gente for pensar, vamos tentar entender uma coisa, né? Deus, ele age da forma que ele quer e como quer. Lógico que eu tô falando de uma perspectiva de alguém que tá de fora. E isso é interessante, que de fora às vezes as pessoas enxergam mais que quem tá dentro da situação. Mas o ponto que vira a chave, né? Quando vira a chave, se assim a gente pode dizer, não é só o acreditar na promessa, mas o romper e sair do local onde vocês estavam.
Então isso também é um ato de coragem, um ponto de ruptura, uma situação em que nós precisamos fazer, todos nós precisamos fazer. Porque eu vou te ser sincero, Samuel, às vezes muitas promessas demoram a se cumprir porque a gente não caminha alinhado com aquilo que o Senhor quer para se cumprir a promessa, né? A gente faz um esperar no Senhor do tipo, eu estou estagnado esperando a promessa vir até mim. Enquanto esperar também é caminhar, né? É literalmente rodar até que as promessas se acheguem. Eu particularmente tenho muito isso na minha mente, né? Eu vivi algumas coisas na minha vida para saber isso, sobre a questão de fé. Meu pai ficou morto por 10 minutos, né? Literalmente morto. Roxeou todo e o sangue estava esvaindo pelo nariz e pela boca. E eu, até então era pastor, hoje é bispo, né? Marcilei Matos, que era pastor da Igreja de Deus aqui em Alto Boa Vista. Ele orou e ele foi ungindo meu pai assim, membro por membro, braço, corpo, pernas. E meu pai voltou mesmo assim, ele respirou parecendo cena de filme. E foi o que deu. Então, e eu fiz a famosa promessa que se o Senhor salvasse meu pai, eu ia viver uma vida em prol do Senhor. Amém? Tamo aí, né? Estamos aí. Meu pai tá vivo e eu busco viver, cumprir com a minha promessa para o Senhor também. Mas voltando lá, na questão de querência do processo, pode ir. Então, assim, nós viemos de querência para cá, passamos por esse processo lá e estamos aqui, né? Pra... Porque eu sei que tem algo do Senhor para nós aqui neste lugar, né? Uhum. Isso é importante. Agora, eu queria entender contigo, assim, por exemplo, uma dificuldade que todo cristão tem, ou a maioria dos cristãos tem, é entender o que é voz de Deus nisso tudo, né? O que é voz de Deus durante o processo, o que é voz de Deus mediante as profecias, o que é voz de Deus diante das revelações. Porque, se nós vamos imaginar, sabemos que o Senhor fala com o seu povo. E sabemos também que nem sempre é só o Senhor que fala com o seu povo. Às vezes é muita alma de quem está falando. O bom desejo, né, a expressão da vontade do profeta para que aquilo aconteça sobre a nossa vida. Então, assim, como que você diferenciou? Falou assim, não, isso aqui é vontade, é voz de Deus. Isso aqui talvez não seja. Essa pergunta é bem, né? É uma boa pergunta. Toda boa Uma pergunta é ótima aquela que não pergunta. tem resposta. Ai, quando você vê acontecer, as coisas acontecendo na sua vida e aquilo ali se cumprindo, você vê que aquilo ali está se cumprindo mediante aquilo que foi falado, né? Sim. Aí você vai tendo certeza e você vai começando a compreender essa voz de Deus. Sim. Aí ela vai sendo compreensível assim, você vai olhando e fala assim, não, isso aqui realmente Deus, ele tá É a falando forma assim. dele falar, Isso, né? a forma dele falar e dele agir, né? Gente, Deus é Deus e assim, ele usa várias maneiras de falar com a gente. É incrível. Ele usa de formas assim, até no louvor. Eu vejo, Deus já falou comigo através de louvores, através da palavra que foi ministrada, através de profetas, né? Eu acredito, a profecia ela é algo assim muito polêmica, né? Não questiono quem tem essas dúvidas, mas na minha vida foi algo assim, né? Então, como Que, vocês já ouviram que deu aqui, né? certo, Que né? deu certo. Claro que teve algumas que não se cumpriu. Ou Então, ainda não se cumpriu. ou ainda não se cumpriu. Na realidade, olha para você ver que a Rafaela, eu acho que tinha um aninho, hoje ela tem 9. Eu estava ali na Dom Pedro e Deus usou uma profeta lá e falou assim que me via morando aqui na cidade, que tinha uma grande obra aqui. Agora, quantos anos? Não tem que 8 anos. Então, nunca eu falei assim, sei não, hein? Eu pensei na hora, eu falei assim, Vou será? nadar. Vou nada. Eu não tinha esses planos para estar aqui, né? Então, olha o que Deus fez. Ele fez um mover na minha vida, na vida do meu esposo, para a gente estar aqui e cumprindo aquilo. Eu acredito que nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor tem para nós aqui, né? O projeto dele aqui. Eu ainda não sei dizer qual é este projeto, né? Quais são os planos dele aqui, mas eu sei que ele tem o melhor, né? Ele tem o melhor. É engraçado isso, né? A ideia de melhor nem sempre está associada com colaborar com a nossa vontade. A ideia de melhor está normalmente associada ao processo de Deus em nós para receber a bênção que Ele de antemão nos prometeu. Isso. E isso eu tenho compreendido, né? Por uma série de fatores. Então,
quase nunca, ou nunca é sobre o outro, é sobre a gente, do tipo assim, eu vou te tirar daqui e vou te colocar em tal lugar. Mas você vai passar por um processo até chegar nesse lugar. E muitas vezes, ao invés de ajudar, se assim a gente pode dizer, ao Senhor nesse processo, nós atrasamos um pouco pela nossa relutância em compreender. Ah, para quem não sabe, irmãos, nós congregamos na mesma igreja, tá? Então eu vou falar de um assunto que não foi tocado aqui ainda. A gente conversou esses dias, hoje na verdade, sobre, fora do ar, sobre a ideia de fé ou teimosia em acreditar naquilo que os olhos ao redor não veem, as pessoas não conseguem enxergar, a situação está totalmente contrária, né? Isso é fé ou teimosia. E tem um texto bíblico que fala bastante sobre isso, a ideia de Abraão ter que entregar o seu filho, ou filho da promessa, no caso Isaac, certo? A Bíblia diz que ele albardou seus jumentos e foi, seguiu, deixou seus servos até uma certa parte, e foi com seu filho, fez o altar, tudo. E tem a famosa pergunta: você é mãe, seu esposo é pai, vocês talvez consigam responder melhor que eu, que sou apenas filho, né? Que quando Isaac pergunta para seu pai, olha, tá aqui posto, o altar está pronto, a lenha está pronta, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E talvez a dor de pensar que ele teria que imolar o seu filho, cortar o seu filho, né, sacrificar o seu filho, fez com que ele tivesse tamanha fé. Aquilo que a gente conversava sobre a dor ser o útero fértil para gerar uma fé inabalável. E ele solta a célebre frase dizendo, tipo, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então, no processo não é o nosso sacrifício, Deus proveu para si o cordeiro. Então, o processo é sobre nós nos encontrarmos em Deus, nos relacionarmos com o Senhor. Talvez eu esteja entendendo errado, diante da sua fala, daquilo que a senhora expressou aqui até agora. Talvez eu esteja compreendendo errado, mas é sempre o ponto de a gente não se achar merecedor das promessas. A senhora falou sobre a ideia de profecias serem polêmicas, mas é quando a pessoa entende que não aconteceu. Ou entende, por exemplo, que não é de Deus quando dá errado alguma situação. Então a profecia, ela é muito da circunstância. Porque quando se cumpre, ótimo, mas quando demora 8 anos, igual a É. profeta falou, quando a senhora tinha a Rafa com 1 ano, a Rafaela com 1 ano e depois com 9, a senhora está morando aqui. Então não é uma situação de esquecimento. Deus promete. E ele cumpre. E ele E cumpre. ele cumpre, né? Vamos caminhando para o final. E muito bom conversar com você, muito bom aprender com você. Suas histórias inspiram. E eu quero perguntar para você se você pudesse definir em algumas palavras, não precisam ser poucas, tá? Podem ser várias, sobre quem era a Samila e quem é a Samila hoje. O quanto Deus te transformou. Não no que Ele te transformou, mas em quanto Deus te transformou. Quanto de relacionamento e essas coisas e afins. É uma pergunta forte, né? A Sam, ela, como aqui no início eu já até tinha falado, uma menina sem esperança, sem perspectiva de vida. Eu me achava que eu só era mais uma. Eu, por várias vezes, eu tentei até tirar minha vida porque eu achava que eu não tinha valor nenhum. Por mais que meus pais me amassem, que estava ali junto de mim, né? Mas eu sentia um vazio. E este vazio, ele era enorme, e em nada eu encontrava algo que preenchesse esse vazio. Poderia ter muitas coisas, participava de festas, participava de muita coisa, de muitos eventos. Não tive problema questão paternidade e maternidade, porque meus pais estavam ali. Eu tinha uma família, mas algo faltava. Algo faltava. Então, nada conseguia preencher o que às vezes à noite eu deitava na minha cama e ficava pensando, não conseguia dormir, nada conseguia preencher este vazio. Mas o interessante é que ao longo desses anos que daí eu aceitei a Jesus, comecei a mudar o caminho, comecei a mudar de vida, o meu comportamento, a palavra foi se chegando até a mim, mas não foi algo que foi assim, um piscar de, tipo assim, né, num estralar Então, de dedos, né? Foi algo que foi demorado, mesmo eu estando numa igreja, ouvindo a palavra, mesmo eu estando em um ambiente ao qual eu tinha tudo
para ser perfeita, para ser uma menina excelente, mas eu ainda não tinha me entregado por completo. Tinha sempre uma gavetinha. Tinha uma coisinha ou outra que precisava ser curada, uma coisinha ou outra que precisava ser transformada, Sarada. isso precisava ser sarada. Então, o que eu vivo hoje é até uma pessoa me perguntou recentemente como que era a minha vida com Cristo hoje. Eu falei assim, eu acho que eu tô no auge, porque hoje eu entendi quem eu sou em Cristo. Amém. Hoje eu entendi quem Ele é para mim. O Deus que eu tinha, o Todo-Poderoso, ele se revela a mim como amigo, como podemos ver João dizendo. Ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é meu irmão, ele é o meu amado. Então, assim, eu me entrego por completo a ele hoje, sabendo quem ele é. Sem esconder as mazelas das nossas almas, Isso, né? sem esconder, porque às vezes, assim, é como se eu vivesse num relacionamento, mas que eu não se abrisse verdadeiramente para aquele relacionamento. Deus me conhecia, mas eu não o conhecia de fato. Ele se abriu a mim para que eu o conhecesse, mas eu não me abri a ele. Então, assim, as coisas estavam aqui dentro, precisando ser curadas, ser reveladas a ele, e ele aqui ao meu lado, mas eu não dava espaço para que ele entrasse e fizesse a cura verdadeira. Mas depois que eu entendi que ele era tudo, que eu entendi quem ele era de fato, que ele era o meu amigo, que em todos os momentos da minha vida ele está comigo, que da onde que ele tira a gente, que às vezes a gente pensa assim, você não vale nada, e ele te tira daquele local e te coloca em um local onde as pessoas te olham e veem em você uma pessoa boa, veem em você a transformação, na realidade assim, vê a transformação que Deus fez na sua vida. Fala assim, nossa, quem, como diz, né, um jovem que acabou de falar aqui, fala assim, a gente vê vocês, acha que vocês são perfeitos, mas não, nós temos uma história por trás, né? Todo um Esse processo. todo o processo para chegar até aqui. E às vezes esse processo ele é muito doloroso. Então eu vejo uma menina e hoje eu me vejo uma mulher. E uma mulher curada. Uma menina doente, mas hoje eu vejo uma mulher curada. Amém. John Piper fala sobre isso, essa questão. Ele diz que, assim, primeiro Deus te tira de um lamaçal de pecado, né? E depois ele vai se preocupar em tirar toda a lama de dentro de você. E esse é o processo. Mas o que ele usa? Ele usa a sua água, o seu Espírito Santo para convencer, as circunstâncias para moldar. Porque a Bíblia também diz que é como o ferro afia o ferro, né? O contato, o atrito faz com que você se molde, né? Seja moldado segundo a imagem e semelhança de Cristo. Um outro fato interessante que o John Piper trata em uma de suas palestras é que, assim, que uma mulher de Deus, ela não tem como base em suas expectativas ela própria, a sua beleza, a sua oratória, não se baseia também na força do seu esposo, ela se baseia totalmente na crença e na dependência de Deus. Isso, E isso é interessante, porque quando você parte para dependência do Senhor, e nós vemos isso biblicamente, nós vemos acontecer coisas extraordinárias. né? Coisas extraordinárias, de pessoas transformadas, né? Nós vemos, por exemplo, Raabe, aquilo que a gente estava conversando pela manhã. Nós vemos também no Novo Testamento Priscila, Sintique e Evódia, falando de mulheres, né? Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, para a gente entender que Deus nos vê e a viu no meio da multidão, porque todos o tocavam, mas somente ela tocou na orla do manto e saiu virtude do Senhor. Então isso é interessantíssimo, isso é muito legal, isso é bacana. Então, antes você era uma menina com medo, né? Medo da vida, medo de tudo, medo de Deus, se assim a gente pode dizer, e hoje você é uma mulher amiga do Senhor, amada pelo Senhor, como você disse, que nós somos príncipes e princesas dele. Irmãos, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Gostaria de conversar mais, com toda certeza, mas aí vocês me achariam chato. Brincadeiras à parte, nós vamos finalizar, Samila. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir, pela sua sabedoria, pela fé que você carrega. Se você pudesse deixar uma palavra para as pessoas que nos assistem acerca de processo, de fé, de acreditar nas promessas do Senhor, de às vezes até ser teimoso em acreditar em uma coisa que pouca gente enxerga, ou quase ninguém enxerga, né? O que você poderia dizer para nós que estamos aqui te ouvindo agora? A minha palavra é
Os que confiam no Senhor, né, serão como um monte de Sião que não se abala. A confiança, dizer que eu confio, confiar, falar assim, não, eu confio, eu tenho certeza, é fácil. Mas acreditar de fato, quando você está vivendo o processo, é muito difícil. Vem dúvidas na nossa mente que fala assim, será que eu estou confiando mesmo? Eu estou entregando mesmo para o Senhor ou eu não estou? Então, assim, o que eu deixo para você é que essa confiança, ela venha a ser, como diz, né? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala. Então, assim, que essa confiança venha a ser geral. Porque, e não olhe ao Senhor como, claro que, Fica tranquilo. não olhe ao Senhor como só um Deus todo-poderoso. Não, eu não posso me chegar até a Ele, porque Ele é um Deus e eu sou, né, sou Pobre um, falho. e isso, pobre, falho, cheio de pecados, Miserável. miserável. Mas olha só o que Ele fez. Ele entregou seu filho lá na cruz. Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse, todo aquele processo que aconteceu com Jesus por amor a mim e você. Então, assim, este amor que Ele tem, Ele não mudou. É nós que precisamos mudar e ter a aceitação daquilo que o Senhor tem para nós. Quando você aceita e deixa, permite. Quando você abre de fato a porta, fala assim: Senhor, entra. Se precisar, sacode. Se precisar lavar, lava. Se precisar de colocar na máquina, lava. Então, faça algo sobrenatural na minha vida. Limpa, tira tudo que não provém de mim. E começa, entre e faça morada. E muda, se precisar de mudar, o que estiver te transformar e permitir que o Senhor venha entrar na sua vida e fazer uma transformação, o Senhor mudará a sua vida assim como mudou a minha. Não só a minha, mas eu acredito que todos que estão aqui e outras pessoas que virão aqui têm testemunhos maravilhosos e grandiosos, porque Deus, ele é tremendo. E a promessa dele, às vezes você vê eu falando assim sobre a promessa por profecia, mas a Bíblia, ele é um canal de promessas. A promessa dele são para todos. Então, assim, a promessa que o Senhor tem para nós é uma vida boa aqui na terra, é uma vida de paz e ainda um céu maravilhoso. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então, assim, nós seremos abençoados, teremos uma vida de paz aqui na terra e teremos um céu ainda como garantia. É, lembra daquela pergunta que a gente teve nas nossas escolas bíblicas, né? O que foi que Paulo viu? Né? O que foi que Paulo viu para achar tão bom esse evangelho? Lógico que essa pergunta eu vi naquele podcast do Jesus Cop e até eu fiz, você me mandou depois via Instagram. Mas o que foi que Paulo viu, por exemplo? E isso me deixa contristado, porque ele é um ótimo referencial bíblico, mas o que foi que ele viu? Ele foi apedrejado, foi esbofeteado por um secretário de Satanás, ele sofreu naufrágio, picado por serpente, foi expulso de sinagoga. Ele não, o Senhor, o próprio Deus, não quis que ele pregasse em alguns lugares, não permitiu no caso, né? E mesmo assim ele diz: o evangelho que eu vos prego, não vos prego apenas em palavras, mas em poder e em glória, em transformação. Eu não sei o que é que você tem visto. Não sei mesmo. Mas eu quero que você caminhe 1 centímetro a mais. 1 metro a mais. 1 quilômetro a mais que seja. Que talvez seja o que falte para a sua tão sonhada bênção chegar, para a promessa do Senhor se cumprir e para Ele dizer assim: valeu a pena. Talvez você está esperando o mar revolto se acalmar, o vento sumir, e Jesus aparentemente está dormindo na proa do barco, né? Isso é interessante, uma aparente urgência dos discípulos e um aparente tardio. Tipo assim, Deus parece tardar em ajudar os seus discípulos que estão ali ao seu lado. Mas aí quando levanta o Senhor, ele diz: cessa-te vento, acalma-te mar. Então, como Jó disse, por fim ele se levantará. E a tempestade do seu coração vai se acalmar, né? Os ventos que vêm tentando te derrubar vão cessar e nós vamos viver coisas grandiosas como a Samila viveu e contou para nós aqui. Então, Deus te abençoe e nós vamos... Deixa aí, Samila, o seu arroba, o seu Instagram para o pessoal te seguir. Ela posta vídeos semanalmente, alguma coisa nesse sentido, falando sobre aquilo que Deus tem tocado no coração dela. O meu é @ericmartins, certo? Você vai ver uma foto de um cara até magro lá, pregando. E o seu é qual, Samila? É Samela com 2 L's, Samela Eduardo 12.
Isso, sigam lá, pessoal. Nos dê essa força. Nós podemos falar sobre processo, nós podemos falar sobre dor. Sabe por quê? Porque na IDB pode.